Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. E tem contratação recente do Flamengo já de saída. E boatos pipocando sobre Neymar no Flamengo em 2026. Será que procede essa informação? Trago nesse vídeo. E você, torcedor rubro-negro, o que acha dessa possível contratação? Deixa nos comentários. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Falando agora de Flamengo, jogadores, diretoria, botou a galera pra casa depois daquele vice-campeonato no Intercontinental. Um gostinho, de ter batido na trave, mas também muito orgulho por ter sido um dos anos mais vitoriosos da história do Flamengo. As camisas do Flamengo estão por toda parte. Sinal de que um sentimento é predominante nessa reta final de 2025. Colocar a camisa no peito, andar por aí desfilando mesmo, né? Desfilando, meu filho brinca que ele tem 35 camisas do Flamengo. É só sentimento de felicidade e orgulho. Foi um ano fantástico. Faltou a cereja do bolo, como disse o presidente, né? Completar esse ano magnífico aí com esse título mundial, mas ano que vem tem certeza que virão outras oportunidades e o Flamengo vai chegar de novo e vai ser campeão. Foi um ano mágico, né? Esse jogo com o Paris Saint-Germain foi de igual para igual. Faltou só um pouquinho de mira, mas no próximo... Calibrar mais a mira. Calibrar mais a mira que vai chegar longe. E não contar com um goleiro que estudasse tanto as batidas do Flamengo. Isso realmente foi tão quase. Safo 9 no meio do gol! O Flamengo desembarcou na noite dessa quinta-feira aqui no aeroporto do Galeão, mas nem todos os jogadores vieram com a delegação ao Brasil. Alguns aproveitaram para curtir uns dias de folga. Felipe Luiz fez isso também, foi direto para a Espanha, mas a expectativa é de que na próxima semana o Felipe se reúna com a diretoria do Flamengo para tratar justamente da renovação do contrato do treinador. Normal que ele receba convite, mas a gente espera que ele fique mais um ano com a gente, pelo menos. Já está renovado. Pode anotar aí que já está renovado. O Felipe Luiz fica. A casa dele é aqui, ele sabe que ele tem que ficar aqui. 15 dos 25 atletas que estavam em Doha voltaram para o Rio de Janeiro. Depois da folga, a comissão técnica e jogadores vão retomar os trabalhos para o próximo ano. A data da reapresentação ainda não foi divulgada. A verdade é que depois de um ano tão bom, a expectativa para 2026 só aumenta. Ano que vem nós vamos levar todos os troféus novamente, a gente está fazendo reforma na Gávea, a gente vai ter que botar mais espaço lá porque é tudo nosso. Só vai vir coisa boa. E já vai começar agora, né? Janeiro, fevereiro já tem Recopa, Supercopa, vem mais títulos aí. Férias no Rio de Janeiro, o goiano Vitor e a filha Helena interromperam a programação para receber o Flamengo no aeroporto. Eles se dedicaram, eles mostraram que eles deram o máximo deles e eles merecem sim. Eles são ótimos jogadores, conquistaram muitos títulos esse ano. E o Felipe mostrou que estava preparado para o que ele está fazendo. A delegação que esteve no Catar para a disputa da Copa Intercontinental chegou ontem ao Rio de Janeiro, após uma viagem de cerca de 17 horas. Dos 25 jogadores, 15 retornaram. Outros 10 ficaram no exterior, dando início às férias. Dois dos principais responsáveis pelo sucesso rubro-negro em 2025 não estiveram no voo. O técnico Felipe Luiz e o diretor de futebol José Boto. Eles estão na Europa, na Espanha e em Portugal, respectivamente. E têm algo em comum, só possuem contrato até o fim do ano. A conversa para discutir a renovação do treinador será na próxima semana. Todo mundo sabe meu sonho, obviamente que um dia sonho voltar à Europa. Todos sabem o meu sonho e obviamente sonho em um dia voltar à Europa. Estou me preparando para isso. Mas no momento a minha realidade é o Flamengo. Estou aqui, estou muito feliz com esses jogadores. Me deram a vida. Eles deram a vida por mim, pelo clube e me sinto representado. Sou eu no campo quando vejo a minha equipe. A reapresentação do elenco deve acontecer na segunda semana de janeiro. O primeiro compromisso oficial da temporada será nos dias 14 ou 15 contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. Nesse jogo, o time deve ser composto por garotos das divisões de base e jogadores pouco utilizados. No fim do mês, já tem Supercopa do Brasil contra Vasco ou Corinthians e a estreia no Campeonato Brasileiro diante do São Paulo no Morumbi. Depois de um ano quase perfeito, é hora de recarregar as energias, mas com pensamento já em 2026. Mostrando até o desempenho do Flamengo nos principais campeonatos, foi campeão da Supercopa do Brasil, campeão carioca, na Copa do Brasil caiu nas oitavas nos pênaltis,
no Mundial de Clubes, caiu nas oitavas para o Bayern de Munique, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e vice-campeão do Intercontinental, os 4 títulos aí que o Noel falou. E quando a gente faz, né, a comparação dentro do Brasil, Ramon, dos 2 bilionários, principalmente, né, Flamengo e Palmeiras, sempre é um ponto que a gente fala muito. O Palmeiras trabalha melhor a sua base, trabalha melhor os jovens jogadores, nem em contratações, né? Aí, no caso dos próprios jogadores formados em casa, do que o Flamengo utiliza esses jogadores, se a gente olhar a maneira de montagem de elenco, né? Essa talvez seja, de fato, esse talvez seja um próximo passo para o Flamengo. O Flamengo compra mais, né? Tem o poder de comprar mais, né? Cultural do Flamengo, de quem está lá. Eu estava até vendo uma matéria na rede social hoje falando da utilização das bases no Brasil, né? É que o Flamengo jogou o último jogo com um time basicamente de jogadores jovens. Se eu não me engano, o Flamengo, peço perdão pelos números exatos, tá? Utilizou 15 jogadores da base no Campeonato Brasileiro e o Palmeiras 9, né? Mas pesa muito essa questão do último jogo do Flamengo. Então, assim, mas o Flamengo precisa utilizar um pouco mais, né? A base é a essência que realmente enriquece o clube, né? Claro que o Flamengo é uma potência com a sua torcida, com os sócios, com tudo que vem conquistando esportivamente, vem ganhando muito dinheiro com isso. Financeiramente também, né? O Palmeiras é bilionário porque fez negociações bilionárias com a base. Exato, a base é isso. Sim. A base engrandece ainda mais um clube. Algumas vendas do Flamengo também impulsionaram essa era vitoriosa do Vini Júnior. Vinícius, né? Os jornais europeus, inclusive, destacaram muito isso, que a venda do Vini Júnior talvez tenha sido um dos fatores para o Flamengo se tornar tão dominante no futebol brasileiro. Pela visibilidade lá fora, né? A credibilidade, na verdade, essa é a palavra. Você vê no jogo do Real Madrid, os outros clubes, esse clube aqui tem algo. O Palmeiras levou tempo para conquistar isso, inclusive. Exato, né? Com o trabalho do João Paulo Sampaio, né? Que vem fazendo um trabalho na base espetacular. Mas é isso, assim, o Flamengo preferiu comprar jogadores mais experientes, prontos, né? Pode ser que daqui a pouco mude para rejuvenescer, conseguir ter esse sarrafo, manter o sarrafo alto, contratar jogador de 22, 23, gastando uma prata mais alto para ter uma possível revenda daqui a pouco, enfim, ou até pensando em projeto esportivo. O Flamengo e Palmeiras tem opção de comprar, de utilizar a base, de segurar, de não vender por qualquer preço, enfim. Sem dúvida. É o fruto do trabalho que vem colhendo. Escolhe, né, meu? Quem pode, quem né? joga, né? Tá certo. Vamos aos números do Felipe Luiz, então, encerrando essa primeira temporada completa dele como treinador profissional. Ele, claro, chegou ao Flamengo no ano passado, conquistou a Copa do Brasil de 2024 e esse ano conquistou mais 4 títulos. Vimos aqui no nosso telaço, né? Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Um aproveitamento altíssimo. Muitas vezes a gente esquece que ele está num começo de carreira como técnico profissional. 88 jogos como treinador do Flamengo, 57 vitórias, 21 empates, um deles contra o Paris Saint-Germain, 10 derrotas, um aproveitamento de 72,7% e 5 conquistas. Sarrafo altíssimo, né, Noel? Para você responder essa pergunta que está aí no nosso telão. Vai ou fica? Uma renovação que é natural, que vai ser conversada. Enfim, o ano está acabando, mas voltando desse compromisso da Copa Intercontinental, as partes vão sentar para conversar. Sim. Só rapidinho, é o aproveitamento maior desde o Jorge Jesus. 19. É o maior aproveitamento do Flamengo no século. Caramba. E, obviamente, ele está valorizado. Obviamente, o Flamengo não quer perder o seu técnico, né? Não quer perder o Felipe Luiz. Mas não teve uma definição. Ele até fala ontem, né, na coletiva, o Felipe Luiz fala, numa pergunta da imprensa espanhola, né? Ele fala que não queria falar de contrato, de nada pessoal ontem, mas que teria uma reunião, uma conversa com o Mbappé e com o Boto hoje. Mas essa reunião não aconteceu. Felipe Luiz saiu logo cedinho de Doha, né, no Catar, o José Boto também viajou, eles vão tirar uns dias de folga, ficou para a semana que vem. Essa conversa para tentar, assim, uma definição ali. O Flamengo, obviamente, vai oferecer uma valorização salarial ao Felipe Luiz, que está com o mesmo contrato até hoje, né, de quando ele sobe da base. Ele sobe da base no ano passado, com um contrato ainda pequeno, né? Acho que a gente pode dizer que o Felipe Luiz recebe menos do que todos os jogadores do elenco do Flamengo, tirando os que subiram da base. Tá? Porque ele subiu de fato com um salário pequeno, um salário de base, e ele, obviamente, fez por merecer uma valorização, e, obviamente, ele está requisitando isso também nesse pedido de renovação, e o Flamengo, obviamente, vai oferecer também, falta ali um ajuste financeiro, mas acho que não vai ser problema, o Flamengo tem dinheiro para oferecer ao Felipe Luiz, eu acho que o Flamengo paga o que o Felipe Luiz pede. A questão é mais, o Felipe Luiz admitiu, acho que pela primeira vez publicamente, acho que o Felipe Luiz admitiu ontem na coletiva que ele tem a meta de ir para a Europa.
Né? Isso é sempre falado, mas eu acho que eu nunca tinha visto ele admitindo isso, falando isso. Que ele tem o sonho de ir para a Europa, é um projeto, a família dele, a esposa dele é da Espanha. E todo mundo sabe que o Filipe Luís tem o sonho, tem a meta de conquistar a Champions League, algo que ele não conseguiu como jogador. Assim, algo que ele vai tentar como treinador. Mas quando? Quando isso vai ser? A questão é quando. Essa janela, por exemplo, da Europa é a janela mais fria, né? Exatamente. É a janela mais fria. Esse é o ponto. E o Simeone não está balançando. Falar do Atlético de Madrid. Eu acho que o principal alvo é o Atlético de Madrid, um time onde ele fez história. Mas claro que ele tem outras portas abertas. Machismo, tá, gente? Assim, tentando idealizar o que passa na cabeça do Felipe. Às vezes, tentar impor uma cláusula de rescisão bilateral, caso tenha uma proposta no meio do ano para um clube que ele queira ir. Ele teve o Fenerbahçe, se eu não me engano, esse ano, né? E acabou não indo. Foi um clube turco, agora não lembro se foi o Fenerbahçe. Eu acho que foi Fener. Então, assim, ele pode estar negociando isso. Eu tenho a plena certeza que o Felipe quer ficar por tudo que ele tem conquistado, tem um elenco na mão, um trabalho já desenvolvido. Só que esse sonho dele, pela família, pela esposa ser espanhola, e pela ambição dele profissional, ele deva querer trabalhar na Europa. Como eu falei, eu acho que ele vai ser o técnico que vai abrir portas novamente para a gente trabalhar lá como técnico. Mas eu acho que, assim, impressão, gente, eu acho que ele não vai durar muito, não. Eu acho que daqui a pouco ele vai. Com esses números é difícil, né? É muito difícil. Cara, e estamos falando aqui, é difícil cravar o futuro e tal. A gente está falando de um treinador que na minha visão, eu já vejo ele com a camisa da seleção também. Ele tem 40 anos de idade só, isso para um treinador é muito jovem. Pela qualidade que ele está mostrando, pelo entendimento do futebol que ele tem, de ser um cara bem quisto por onde passa, eu acho que ele é candidatíssimo a ser técnico da seleção brasileira no futuro próximo, né? Vamos botar a médio e longo prazo também, tem isso. A gente está falando, pensando também na seleção brasileira no futuro. Eu tô achando que vocês são muito otimistas e não estão pensando como é a cultura do futebol brasileiro, tá? Que eu tô achando que a gente tá esquecendo que daqui a 6 meses, como disse o próprio Luiz, se ele não ganhar nada, ele não serve. Não, mas isso aí já estava há 2 meses atrás. Ele era estagiário. Mas antes de ganhar, muita gente fala. Eu acho. Está aqui para combater isso. Não, assim, é claro, o trabalho dele é impressionante, mas a gente precisa sempre lembrar que é só o primeiro ano de temporada. Mais que um ano, né? Primeira temporada completa, mas é o início de trabalho. Muito promissor e muito bom. Mas eu acho que a máquina de moer técnicos do futebol brasileiro precisa ser sempre levada em consideração. E é óbvio que esse sonho de treinar fora existe, ninguém vai sonhar o sonho alheio, só que, de certa forma, é uma maneira de talvez você se livrar dessa pressão que é ser técnico no Brasil. Ninguém quer viver com uma bomba em cima da cabeça, sabe? Porque ser técnico no Brasil é um eterno alvo. É você ser um eterno alvo. Se funciona, você é gênio. Se deu errado, você não presta para aquilo. Você é estagiário. E aí fazem questão de te diminuir, esquecer tudo que foi feito, né, de uma maneira muito rápida. O principal treinador do futebol brasileiro nos últimos 5 anos está passando por isso, porque passou um ano sem levantar a taça com o Abel Ferreira. Exato. Então, assim, eu acho que o Filipe Luís, ele é um técnico que ainda é promissor, mas ele já é uma realidade. Sim. Então, ele é uma promessa real que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Mas como todo mundo, né, tá deixando para resolver tudo depois do Natal. Né? Vai ser mais ou menos por aí. Eu até perguntar em qual... Flamengo que já está se movimentando no mercado também, mas com saídas, né? O Juninho está a caminho do Pumas do México. O Flamengo vai vender ele por 5 milhões de euros e recuperar o valor investido no início do ano, quando ele veio do Karabag do Azerbaijão. Rafinha, um jogador que não foi muito utilizado, né, nessa temporada. Acho que isso mostra que o Flamengo também não pretende utilizá-lo na próxima. O Felipe não usou muito o jogador. E aí, acho que bom para os dois lados, né? O Flamengo também não fica no prejuízo. Investiu, vai ter de volta esse dinheiro e ele vai ter oportunidade lá no México. Eu acho que o que estava mais certo de acontecer era essa modificação, né, essa transação do Flamengo, a saída do Juninho, porque ele não foi utilizado e era para ele ser, ele veio como uma possibilidade, uma aposta, né, o Boto gostava do nome dele, o Filipe Luís também aprovou, mas era para ser um substituto do Pedro e a gente viu que não aconteceu, não encaixou, né, o Bruno Henrique foi improvisado na posição, o Plata foi improvisado na posição e ele acabou sendo ali a terceira opção e ainda assim com poucas chances, poucos minutos em campo. Então, com o elenco do Flamengo que está se estruturando para ter praticamente 2 times, né, com nível alto, com nível muito parecido ali, mesmo essa questão de não ter um centroavante para o segundo time, né, um centroavante como o Pedro no segundo time, que é um jogador que não tem realmente reposição e é difícil até se encontrar no mercado alguém com as características do Pedro, o Juninho não está nos planos e aí tá sendo negociado, mas eu acho que isso não surpreende
ninguém, né? A expectativa era essa. Mais um que pode ir pro México, né? Fausto Vera pode ir. O Juninho já está bem encaminhado. Acho que só falta ali mesmo assinar o contrato para dar tudo certo. É isso, meus amigos. Perfeito. Voltamos aí com bastante vocês. Coisa. Informação. Eu vou começar com esse boato aí envolvendo Neymar. Toda hora falam de Neymar no Flamengo. Gente, não procede. É papo reto para vocês. Não procede. O Flamengo não tem interesse na contratação de Neymar. No Flamengo não se fala em Neymar. Pelo contrário, não tem essa ideia. Eles não querem contratar o Neymar. A ideia é fazer contratações para poder deixar o elenco mais jovem. Pelo contrário, o Neymar não está em pauta, o Flamengo não deseja contratar o Neymar. Isso não quer dizer que os dirigentes odeiam o Neymar, que não acham o Neymar bom jogador, apenas não é um jogador que se encaixa no perfil atualmente da diretoria, traçado pela diretoria para contratações e reforços em 2026. Então, galera, não procede Neymar no Flamengo, beleza? Vários me mandando mensagem, me perguntando isso. Eu sei que muitos acabam acreditando, tem um sonho de ver o Neymar no Flamengo, mas se você tem esse sonho, não será realizado, pelo menos nessa janela de transferência. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante, é muito importante para o canal, assim o YouTube reconhece que o vídeo é relevante e manda para mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ative as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar informado em primeira mão das notícias do Mengão, beleza? Rubro-negras e rubro-negros, aí já sem enrolação para dar essa notícia, vocês devem ter acompanhado no vídeo também. É totalmente boato essa notícia aí, que começou a dar uma pipocada aí, o pessoal começou a perguntar muito, eu vi na internet, no Instagram, no Twitter, no antigo Twitter, né, que agora é X, sobre Neymar no Flamengo, mas não procede essa informação. Busquei, além do Vene Casagrande, em outras fontes aí confiáveis do Flamengo, não passa de boato, até porque o Flamengo ele prefere renovar o elenco com jogadores mais jovens aí, e o Flamengo e o Neymar também não faz o perfil de jogador que o Flamengo procura. Contrapartida, tem jogador saindo, o primeiro deles é o Juninho, chegou aí para ser um possível substituto do Pedro, não acabou rendendo o esperado, ele foi aprovado aí pelo José Boto, o Felipe Luiz também deu aval para contratar, mas acabou não encaixando aí no elenco do Flamengo, fez alguns jogos aí, mas não vingou e está de saída. Eu falei Europa no começo do vídeo, mas corrigindo aqui, ele vai para o México, né? Aqui vai continuar na América do Sul aqui, mas está indo para um clube do México lá e não vai fazer mais parte do Flamengo, do elenco do Flamengo aí para 2026. E conforme for esquentando o mercado aí, vindo mais informações, eu deixo vocês aqui mais apurados certinho. E o ano de 2026 também do Flamengo, né, rapaziada, não tenho o que falar. Faltou a cereja do bolo, que foi o Mundial, infelizmente não veio, bateu na trave aí, com esse Mundial em cima do PSG aí, que foi vice pro PSG. O Flamengo fez frente com esse PSG, que é muito forte, mas infelizmente não conseguiu o título, mas não apaga a temporada mágica aí que o Flamengo fez, aí, uma das melhores nos últimos anos do clube brasileiro, Libertadores, tudo no mesmo ano aí. É difícil conquistar esses títulos, e o Flamengo conseguiu tá se mantendo na elite do campeonato aí mais um ano seguido, ainda com os dois maiores títulos mais importantes aí, que são disputados todo ano, que é Brasileiro e Libertadores. O Flamengo aí conseguiu esse feito mais uma vez. Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.